A paz do Senhor, queridos! Este é o nosso canal EBD Educa. Eu sou o professor Zaquiel Barbosa e estamos aqui mais uma vez para fazer um resumo das 13 lições da classe de adultos da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2020. Pois bem, o assunto desse trimestre é a carta aos Efésios. Esta carta que é denominada a coroa dos escritos de Paulo, ou ainda a rainha das epístolas. O comentarista da lição é o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e líder das Assembleias de Deus, missão no Distrito Federal. Esta lição, que trouxe como título geral a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, abre-nos a oportunidade de estudar algumas doutrinas e orientações pastorais do apóstolo Paulo para a nossa vida prática, levando-nos ao aperfeiçoamento da vida cristã. Na primeira lição, intitulada Carta aos Efésios, Saudações aos destinatários, temos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. No primeiro tópico desta lição é nos apresentado o autor da carta, o apóstolo Paulo, e a data de sua autoria, que provavelmente se deu por volta dos anos 61 e 62 do nosso calendário durante a prisão de Paulo em Roma. Quanto aos destinatários, assunto do segundo tópico, a epístola é considerada uma carta circular dirigida à Igreja da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso. Éfeso era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes, sendo o centro político, comercial e religioso da época. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Em Éfeso, Deus usou o apóstolo poderosamente e a igreja cresceu, vendo os sinais e prodígios, pois, segundo o registro de Atos, no capítulo 19 e no versículo 12, até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. No terceiro tópico da lição, ao destacar o propósito e a mensagem da carta, vemos que a abordagem gira em torno de 2 temáticas principais: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, seu corpo. A epístola mostra um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Como diz a verdade prática desta lição, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A lição de número 2 tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. O ponto central desta lição resume que Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Como destaca a verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Esta lição aborda a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino. Trata da nossa nova posição em Cristo, conforme podemos ver no primeiro tópico, possibilitando uma vida cristocêntrica deste mundo. Este já é assunto do segundo tópico. Como a lição enfatiza, desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto durante muito tempo. Nas linhas do tópico 2, se lê que, embora o pecado tenha adentrado ao mundo,
Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos homens e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. O Espírito Santo, o penhor da nossa herança, conforme esclarece o terceiro tópico, passa a fazer morada na vida daqueles que recebem a salvação. Assim como os crentes da época de Paulo, agora temos também uma nova posição em Cristo. As bênçãos espirituais que recebemos da parte de Deus possibilitam uma nova vida. Portanto, devemos ser agradecidos e atender o convite de Paulo para louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia, sabendo que na plenitude dos tempos todo o desígnio divino estará plenamente executado. A lição 3 traz um dos temas que tem gerado grandes debates no cenário teológico. O título é Eleição e Predestinação. O destaque aqui, conforme vemos no ponto central, está no fato de que a eleição é segundo a presciência de Deus. O primeiro tópico reitera que fomos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A despeito dos embates entre calvinismo e arminianismo, a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Como explica a lição, os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação atestam que a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem o mérito humano, pois, conforme está escrito em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. No segundo tópico, predestinados para filhos de adoção, vemos que em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção. Conforme afirma a declaração de fé das Assembleias de Deus, a predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus e estando relacionada à presciência de Deus. O terceiro tópico da lição fala da sublimidade do propósito divino na predestinação. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais. A excelência da predestinação, portanto, está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. A iluminação espiritual do crente é o título da lição 4. Como sintetiza o texto áureo desta lição, através do texto bíblico, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. No ponto central temos que a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos faz parte da vocação do crente. Ainda no primeiro capítulo da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo exorta-nos a louvar o Senhor pela nossa eleição e a buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina. Esse é o destaque do primeiro tópico, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Paulo também nos exorta a entender, dentro das nossas limitações humanas, é claro, a grandeza do poder de Deus. Como diz o segundo tópico da lição, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino, o Deus onipotente não pode ser
plenamente compreendido pelo ser humano, mas nem por isso deixou de se revelar de diversas maneiras e em várias ocasiões. Ao longo da história da humanidade, Deus tem se revelado tanto pelas coisas por Ele criadas, como pela palavra inspirada e escrita, e ainda pelo seu próprio Filho que assumiu a forma humana. Cristo, como homem, de acordo com as linhas do tópico 3, é nosso exemplo de exaltação, pois por meio dele, tanto a ressurreição, a glorificação, como assentar-se nos céus, está disponível a todos os salvos. Dessa forma, o plano de salvação revela ao mesmo tempo uma santa vocação, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Como conclui a lição, uma vez salvos, somos vocacionados para a santidade. Uma vez salvos, desfrutamos das riquezas da glória divina, experimentando o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos a serem desfrutadas no porvir. A lição de número 5 tem como título Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. No ponto central desta lição, temos que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Como diz o texto bíblico de Efésios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. O apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos. No primeiro tópico, a antiga natureza morta em ofensas e pecados, a lição reitera que nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e morte eterna. No entanto, como destaca o segundo tópico, vivificados pela graça, o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Essa gloriosa salvação foi-nos concedida independentemente de nossas obras. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. É importante destacar, assim como vemos no tópico 3, que a salvação não vem das obras, mas que a partir da salvação somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como resultado ou evidência da salvação. Foi exatamente isso que disse Jesus, conforme registra o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5 e no versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Chegando à lição 6, nos deparamos com a abordagem sobre a condição dos gentios sem Deus. O ponto central desta lição diz que os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Nesta lição, vemos que o autor da carta aos Efésios lembra aos gentios que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos, não faziam parte do pacto da circuncisão e, por isso, estavam excluídos da aliança com Deus. A circuncisão, conforme esclarece o tópico 1, chamados incircuncisão, era prescrita na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido.
Nos tópicos 2 e 3 da lição, estranho ao conceito da promessa e sem esperança e sem Deus, observamos que Paulo mostra que a antiga condição dos gentios era desoladora. Segundo a lição, eles experimentavam pelo menos 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Assim como os gentios que não faziam parte da aliança, a nossa condição antes de conhecer a Cristo também era igualmente lamentável. Desprovido de esperança e sem Deus na vida, caminhávamos a passos largos para a perdição eterna. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós um único e verdadeiro Deus. Agora passamos a viver em novidade de vida. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor.